Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E uma das mensagens que eu mais recebo são de pessoas que querem começar a investir em renda variável, mas não tem tempo para buscar boas oportunidades na bolsa. Afinal, não basta apenas escolher um bom ativo, é necessário monitorá-lo mensalmente para saber se os fundamentos dele se mantiveram. Como eu já disse várias vezes, diversificar é uma excelente forma de diminuir o risco dos seus investimentos, mas ficar todo mês analisando o mercado e monitorando vários ativos exige cada vez mais tempo e se torna cada vez mais complexo. É verdade. Por isso, eu criei um método para que você consiga um bom retorno sem gastar tanto tempo assim escolhendo e monitorando ativos. A menos que você queira viver do mercado financeiro, não faz sentido gastar tanto tempo tentando conseguir uma rentabilidade espetacular, sendo que o seu foco deve ser ganhar dinheiro com a sua atividade profissional. Grana, grana, grana! No vídeo de hoje eu vou montar uma carteira que qualquer pessoa com pouco tempo para investir consegue administrar todos os meses ali ao fazer os seus aportes e ainda assim conseguir uma boa rentabilidade. Só que antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! Olha só que interessante. Se você fizer um investimento inicial de R$50 mil e fizer aportes mensais de apenas R$3.500 em uma carteira diversificada que te renda anualmente 13%, depois de 9 aninhos, você vai ter acumulado R$824 mil. Com isso daqui, você consegue uma renda mensal de 6 a 7 mil livres de imposto de renda. Com esse dinheiro, você finalmente vai poder tirar o pé do acelerador, escolher se continua ou se para de trabalhar, curtir a família, viajar para onde quiser, garantir a faculdade dos filhos. Isso é possível, mas é necessário aplicar uma estratégia de investimentos personalizada para você. Não tem como criar uma fórmula mágica que funciona com todo mundo, porque cada pessoa tem um perfil de investidor e tolerância ao risco. Por isso, clique no primeiro link aqui da descrição e agende uma sessão estratégica gratuita comigo. Nessa reunião, eu vou te mostrar o meu método e mostrar como você pode acelerar a sua aposentadoria e viver de renda dedicando pouco tempo para isso. Afinal, ganhar dinheiro é o que você sabe fazer de melhor. Fazer você multiplicar essa grana é o que eu sei fazer de melhor. Então, agende uma call comigo aí. Bom, turma, a forma mais fácil de investir em renda variável é através de fundos, que é uma forma de delegar a gestão da sua carteira para profissionais. Ao comprar uma cota, eles aplicam o dinheiro dos investidores em ativos que acham que faz sentido, só que nem sempre esses fundos batem a média de mercado, que no nosso caso é o Ibovespa. Segundo a teoria do mercado eficiente do Howard Marks, isso acontece porque o mercado está ficando cada vez mais eficiente em precificar os ativos a um preço justo. Afinal, existe uma abundância de informações sobre investimentos e há vários agentes inteligentes, objetivos e altamente motivados analisando e divulgando esses dados. Ou seja, encontrar barganhas está ficando cada vez mais difícil, já que a média do mercado tende a representar um meio termo entre o caro e o barato. Então, por mais que seja menos arriscado do que comprar ativos por conta própria, confiar os seus investimentos nas mãos de gestores profissionais, de fundos, ainda significa correr o risco de performar abaixo da média. E para aqueles que não querem ter esse tipo de preocupação, existe uma outra possibilidade de garantir que você nunca fique abaixo da média, que é investir através de ETFs. O ETF é uma espécie de fundo onde o sistema busca replicar o resultado de um setor ou índice. Ou seja, investir através de ETFs não vai fazer a sua carteira de investimentos estourar, mas vai te dar um retorno satisfatório, principalmente no longo prazo. E eu digo isso porque a gente não precisa ter um desempenho acima da média para ser bom. Os únicos que ficam acima da média são aqueles investidores que ficam o dia inteiro lidando com o mercado financeiro e correm muito risco para superar essa média, porque eles escolhem poucos ativos que acham que podem dar uma tacada e confiam que vai dar certo. Uns realmente acertam e ostentam uma
baita rentabilidade. Só que vez ou outra, eles ficam abaixo da média, porque o potencial de lucro que esses caras têm é o mesmo potencial de perda, que uma hora ou outra acontece. Se você não é essa pessoa que vai abandonar a sua profissão para ficar o dia inteiro lidando com o mercado financeiro, os ETFs são uma opção muito interessante, porque eles vão garantir que você nunca fique abaixo da média de mercado. E isso é ótimo para quem quer apenas deixar a sua grana ali rendendo com foco no longo prazo enquanto se dedica ao serviço. Ele tem toda a razão. Outra vantagem é que os ETFs permitem uma grande diversificação de portfólio, tendo poucos ativos, o que facilita muito a administração da carteira, te restando também mais tempo para se dedicar ao trabalho. Tá, Ferreira, mas como ficaria uma carteira montada com ETF? Tá, só para deixar claro, isso daqui não é uma recomendação de investimentos, tá? E quem quiser entender melhor como isso tudo funciona, eu indico o meu curso ou a minha mentoria 3 Passos para a Riqueza, ok? O link para ambos vai estar aqui na descrição, então clique e preencha ali o formulário. Mas continuando, eu montaria a minha carteira de renda variável colocando 20% em ações brasileiras. E por quê? Multiplicação de patrimônio. As ações são a menor parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está virando sócio daquele negócio. E se a empresa cresce, o seu dinheiro investido nela vai acompanhar a valorização. Para isso, eu utilizaria o ETF BOVA11. O BOVA11 é um dos ETFs que a gente tem na nossa bolsa que replicam a média de mercado, que é o Ibovespa, o índice da Bovespa. E comprar uma cota dele significa estar exposto à performance que todas as ações da nossa bolsa terão. Em seguida, eu colocaria mais 30% em ações americanas, porque a tendência do dólar em relação ao real no longo prazo sempre foi de alta, e dolarizando o meu patrimônio, eu tendo a me proteger da inflação brasileira. O segundo motivo é porque, geralmente, quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe, e quando o dólar cai, a bolsa brasileira sobe. Então, comprar empresas americanas para compor o portfólio significa compensar possíveis quedas na nossa bolsa com a descorrelação positiva entre elas. E o terceiro motivo é que, ao investir nos Estados Unidos, você está exposto a um mercado muito mais evoluído que o nosso, com uma moeda muito mais forte e com empresas mais eficientes. Fora que, se as ações americanas não subirem durante um período, mas o dólar se valorizar em relação ao real, você ganhou dinheiro do mesmo jeito. Para isso, eu usaria o IVVB11, que replica o S&P 500, que é o índice com a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Depois, eu também aplicaria 10% em criptomoedas, principalmente o Bitcoin, para ter uma multiplicação do meu patrimônio mais agressiva. Criptomoedas são moedas digitais que tendem a ganhar valor conforme o tempo, porque não há como criar novas delas, diferente do euro, do dólar, do real, que valem cada vez menos porque os governos imprimem mais dessas moedas toda hora. Um dos motivos pelo qual o Bitcoin está se popularizando tanto nos últimos anos é que a tecnologia por trás dele permite qualquer pessoa enviar ou receber dinheiro de qualquer lugar do mundo, tipo um Pix, só que sem a interferência e sem a intermediação do governo ou de empresas. Várias empresas pelo mundo estão em processo de adoção dessas criptos, como Tesla, Visa, Mastercard, Starbucks, Nubank, McDonald's, Burger King, e até países estão tornando o Bitcoin sua moeda oficial. Foi o caso de El Salvador e de Lugano, na Suíça. Apesar da volatilidade, cada vez mais pessoas estão usando criptos e a vantagem disso é que quanto mais pessoas usarem, mais elas vão valer. Para se ter ideia, mesmo com a queda que vimos desde o início de 2022, a valorização do Bitcoin nos últimos 5 anos foi de mais de 2000%. E menos de 3% da população mundial usa cripto. Imagine quando essa porcentagem chegar a 5, 10, 15, 30%. É por isso que ter uma pequena exposição a essa nova tecnologia é interessante e para isso podemos utilizar o ETF Hash11, que é uma cesta com as maiores criptomoedas do mundo, tendo 63% em Bitcoin, 33% em Ethereum e 4% em outras criptomoedas menores. Seguindo com a nossa distribuição, eu também colocaria 30% em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são a forma mais fácil e barata de se expor ao mercado imobiliário.
Ao comprar uma cota, você está confiando seu dinheiro num grupo de gestores que vai usar o valor para comprar vários imóveis incríveis, como um shopping na Paulista, um prédio comercial no Rio de Janeiro ou um galpão logístico no Paraná. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuírem 95% do que lucram por mês. Então, o que eles recebem de aluguel todos os meses, distribuem para os cotistas. Em outras palavras, é como se você estivesse recebendo aluguel todos os meses, mas sem precisar ficar se preocupando em administrar o negócio e com a possibilidade de aumentar o valor desse aluguel proporcionalmente para cada cota que você compra mais. Existe um ETF que replica a média dos fundos imobiliários no Brasil, que é o IFIX 11. Só que eu não gosto muito do IFIX 11 porque ele não distribui dividendos. Ele reinveste os dividendos que recebe automaticamente em si próprio. É claro, você pode usá-lo também, mas como eu gosto de ter um salário pingando ali na minha conta todos os meses para ajudar a fazer novos aportes, eu encararia aí os fundos imobiliários como exceções e investiria nos 3 maiores FOFs do Brasil, que atualmente são HFOF 11, RBRF 11 e BCFF 11. Ô Ferreira, o que é FOF? É um fundo imobiliário bem fofinho, é? Que diabo é isso? Não, Rufus. Um FOF é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que monta uma carteira com os melhores fundos imobiliários na opinião do gestor. Ou seja, comprar uma cota significa estar diversificado e receber dividendos ali na média de mercado. Tá, Ferreira, mas e os outros 10% que faltam na carteira? O resto, Rufus, eu colocaria em investimentos alternativos. E aqui, nesses 10%, eu compraria aqueles investimentos de maior risco, sabe? Assim, se o investimento der errado, a parcela de perda será muito pequena, só que se ele der certo, eu terei um retorno muito significativo. Exemplos de investimentos alternativos aí são o mercado chinês através do ETF China 11, investimento em tecnologia americana pelo Nasdaq 11, o setor de games com o jogo 11 e, de repente, um ouro através do ETF Gold 11. Enfim, nessa última parcela eu aproveitaria para brincar, sabe? E se aparecesse alguma oportunidade interessante para comprar uma ação específica, porque vira e mexe aparece e dá vontade de participar, é nesse momento que eu incluiria, nessa fatia de 10%. Afinal, o grande erro das pessoas é querer investir muita grana num ativo só, numa ação de risco só. Agora, se essa pessoa montasse uma carteira com uma base sólida e se arriscasse em poucos ativos, aí ela tenderia a sobreviver por mais tempo no mercado. Agora todas as peças se encaixaram! Se este vídeo aqui agregou valor ou informação a você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa começar a investir ou joga lá no grupo do trabalho, dos estudos, no Facebook, WhatsApp, Telegram. Meu nome é Felipe Ferreira e eu vejo você no nosso próximo vídeo, onde eu vou dizer porque eu não gosto de investir em empresas estatais. Tchau, tchau.